Boa noite a todos, eu me chamo Nelson e eu queria só fazer aqui uma pequena explanação sobre Daniel capítulo 8, 13 e 14, que nos fala a respeito das 2.300 tardes e manhãs. Por gentileza, acompanhe comigo o verso que diz assim: E depois ouvi um santo que falava e disse: Outro santo, aquele que falava até quando durará a visão do sacrifício contínuo e da transgressão assoladora, para que seja entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados. E ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Muito bem, Daniel, ele foi um profeta, um dos menores, mas de grande importância para o povo de Deus. E ele viveu entre o período babilônico e o período medo-persa. E ele, sendo usado por Deus, ele sempre estava recebendo visões do anjo Gabriel. E ele escreveu o livro que é intitulado o livro de Daniel, que tem 12 capítulos, e um dos capítulos mais importantes é o capítulo 8 e o capítulo 9 do seu pequeno livro. E quando ele recebeu a visão ali do carneiro do bode, do capítulo 8, então ele viu que o poder da ponta pequena realmente estava, quando surgisse, ia realmente massacrar o povo de Deus, ia lançar as verdades contidas na palavra de Deus por terra. E então ele viu que o sacrifício contínuo seria realmente tirado. Ele viu que também os santos do Altíssimo seriam perseguidos. Ele viu também que o poder da ponta pequena ia procurar realmente assumir o lugar de Deus aqui na terra, tomar o lugar de Jesus Cristo aqui na terra como um intercessor. Então, a ele ver essas coisas no capítulo 8 e no capítulo 7 do livro de Daniel, ele até então perguntou para o anjo e disse assim: até quando durará estas coisas? Entendeu? Aí ele queria saber. Aí foi que o anjo chegou e disse para ele bem assim: e ele, porém, me disse: até 2.000 e depois de 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Então eu quero pedir para você que você possa realmente examinar em sua casa Daniel capítulo 8, versículo 13 e o versículo 14, que nos fala sobre as 2.300 tardes e manhãs. Ok? Por gentileza, você faça isso. E depois eu peço para você examinar Daniel capítulo 9 e o versículo 24. Está aqui, ó, versículo 24, que fala sobre as 70 semanas, certo? Que foram determinados para o povo judeu e para a sua santa cidade, do capítulo 28, capítulo 9, versículo 24, 25, 26 e o capítulo 27. Então você vai examinar Daniel, capítulo 9, versículo 24 a 27, que fala sobre as 70 semanas que foram determinados para o povo judeu e para a sua santa cidade, ok? Então, essa profecia das 2.300 tardes e manhãs, ela está interligada com a profecia das 70 semanas. A profecia das 70 semanas é um período igual a 490 anos. Vou explicar para você o porquê disso. Eu peço você também para que você possa examinar o livro de Esdras, capítulo 6 e o capítulo 7, que lá fala que a cidade de Jerusalém seria reconstruída a partir do decreto de Artaxerxes nos anos 457 a.C. Então vamos lá. A Bíblia nos fala que a profecia das 2.300 tardes e manhãs, ela ia começar realmente justamente nos anos 457 antes de Cristo, no calendário decrescente, antes de Cristo, certo? Então,
Só que a profecia das 2.300 tardes e manhãs, ela tem uma parte que está interligada a ela, que é Daniel capítulo 9, versículo 24 a 27, que fala das 70 semanas, que é um período de 490 anos, que faz parte da profecia das 2.300 tardes e manhãs. Ok? Então veja bem, no capítulo 9 do livro de Daniel, no versículo 24, diz assim, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão e dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Sabe e entende desde a saída de ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ungido o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e os muros se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas será cortado, ungido, e não será mais o povo do príncipe, e que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra, e estão determinadas as desolações. E ele confirmará uma aliança com muitos, e por uma semana, mas na metade da semana fará cessar o sacrifício e as ofertas de cereais, e sobre as das abominações, e virá o asolador até o destruidor determinado, a qual será derramada sobre o assolador. Então vamos lá. Dos anos 457, que foi a saída para reconstruir Jerusalém. Essa profecia das 2.300 tardes e manhãs, nós podemos dividir ela em duas partes. Primeiro bloco e segundo bloco. Então, o primeiro bloco, vamos lá, o bloco das 70 semanas. As 70 semanas ela está dividida em algumas partes também. A primeira parte foi para reconstruir a cidade de Jerusalém, que foi um período de 7 semanas, certo? Então, 7 semanas, cada semana tem 7 anos, então vamos aqui, 7 semanas vezes 7, que é igual a 49 anos. Vamos lá, agora por que anos? Por que anos? Porque 7 semanas vezes 7 dias dá 49 dias. Então, 49 dias. Só que esses dias são proféticos. Aqui não são dias literais, são dias proféticos. Então, para você pegar o princípio de interpretação, você vai pegar Ezequiel, capítulo 4, versículo 6, que lá vai te dar a explicação. Cada dia por um ano. Então, se você tem 49 dias, você vai ter 49 anos. Então, se você pegar os anos 457 menos os anos 457 menos 49, que foi para reconstruir a cidade de Jerusalém, você vai parar nos anos 408, porque 17 para 9 é 8, ok? Então, 4 para 4 é 0, então fica 408, que foi realmente o término da reconstrução da cidade de Jerusalém. Só que a Bíblia nos fala, nesse primeiro bloco, que tinha um período de 7 semanas que foi para reconstruir a cidade de Jerusalém, e nos fala de um outro período que foi um período de 62 semanas. Outro período de 62 semanas. Então, 62 semanas vezes 7, você vai encontrar aqui, 7 vezes 2, 14, 7 vezes 6, 42 e 1, 43. Você vai encontrar 434 anos, certo? Então, nós já passamos aqui 7 semanas, a reconstrução da cidade de Jerusalém, e depois mais 62 semanas, que é um período de 434 anos, que nesse período de 434 anos, quando a gente soma, entendeu? Esses 434 anos aqui, com mais esses 49 anos, veja bem aonde nós vamos chegar. Então, vamos lá. 434 com mais 49. 9 e 4, 13.
3 e 4, 7 e 1, 8. Com mais 4, nós vamos chegar a 483 anos. Então, se você pegar, vamos lá, 483 menos 457. 57, que é a saída da ordem para a reconstrução da cidade de Jerusalém. Então, passaram-se 7 semanas, 49 anos, passaram 62 semanas, 434 anos. Se você pegar 434 anos mais 49, você vai encontrar 483 anos literais. Então, veja bem, para a gente chegar no batismo de Jesus, a gente vai fazer o quê? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer assim, vamos fazer uma subtração, certo? 13 para 7, 6, aqui ficou 7, 7 para 5, 2, então aqui ficou, aqui 0, ok. Então, ano 26, depois de Cristo. Só que tem um ano 0, que o calendário era de cima para baixo, então o ano 0 ficou para trás. Então a gente pega o ano 0, que é mais 1, ok? Então 6 mais 1, 7, 2, depois de Cristo. O que foi que aconteceu aqui? Batismo de Jesus. Então, nas 62 semanas, justamente depois das 62 semanas, com mais as 7 semanas, nós chegamos aos anos 27, que já tinha passado 483 anos, e nós chegamos aqui no ano 27, justamente o ano em que Jesus foi reconhecido como Messias. A Bíblia fala que no 15º do ano de Tibério César, entendeu? Que o 15º ano do ano de Tibério César foi assim, o Tibério César ele começou a reinar no ano 12 do calendário depois de Cristo, segundo o dicionário conciso da página 52. Então, se você pegar o ano 12 com mais o 15º ano, você vai parar no ano 27. Então, aqui, 15º ano de Tibério César, com mais o ano 12, você vai encontrar o ano 27 depois de Cristo, o ano que Jesus foi batizado. Então, quando Jesus foi batizado, a Bíblia fala que João Batista estava no deserto da Galileia, batizando as pessoas que vinham até ele. E Jesus foi até João Batista e pediu para João Batista batizar ele. E João Batista assim, mas eu que preciso ser batizado, e tu vens a mim? E Jesus então falou bem assim, convém que toda a justiça seja cumprida. E João Batista então consentiu, e Jesus foi batizado por João Batista no Rio Jordão. E depois que Jesus foi mergulhado na água, aí a Bíblia fala que Jesus então saiu da água. Então quando Jesus saiu da água, ele olhou para cima e viu o Espírito Santo descendo sobre ele em forma de uma pomba e dizia assim, este é meu filho amado em quem eu tenho todo o prazer. Então Jesus foi batizado nesse momento, ele foi reconhecido como Messias. Então vamos lá. Só que a Bíblia fala, no livro de Daniel, capítulo 9, versículo 27 a 24 a 27, que 70 semanas foram determinadas sobre a cidade de Jerusalém e também para o Messias ser reconhecido e ser ungido e fazer o concerto com muitos, entendeu? Então vamos lá. 7 semanas passaram, 449 anos passaram, as 62 semanas passaram, que foi um período de 434 anos, com mais os 49, chegamos a um período de 483 anos, que nós chegamos no ano 27. Só que das 70 semanas, das 70 ainda faltava ainda uma semana. Então, até aqui, passou-se 69 semanas, igual a 483 anos. Ainda faltava mais uma semana,
Então, nessa uma semana de 7 anos, é aqui que Jesus ia fazer o concerto com muitos, através da sua morte, do seu sacrifício expiatório na cruz do Calvário, no lugar chamado Lugar da Caveira, ou Gólgota. Então, foi o que aconteceu. Se ele ia fazer o concerto com muitos na metade da última semana, então, a metade da última semana, então, se uma semana tem 7 anos, então, a metade de uma semana, que é igual a 3 anos e meio. Então, nós vamos pegar aqui, o ano 27, mais 3 anos e meio, que é igual ao ano 30 e meio. Só que em profecia não conta meio, você tem que aproximar. Então, você vai encontrar o ano 31 depois de Cristo, que foi o quê? Foi o que aqui? A crucifixão. Crucifixão de Jesus. A crucifixão de Jesus Cristo. Certo? Então, veja bem. Se ainda restava uma semana de 7 anos, e já tinha passado aqui mais 3 anos e meio, só faltava agora dessa última semana, só faltava agora só a metade da última semana, que é mais 3 anos e meio. Então, se você pegar aqui o ano 30 e meio, que representa a morte de Jesus Cristo, então você vai somar aqui agora, mais você vai encontrar o ano 31, então você vai encontrar mais 3 anos e meio, 3 anos e meio, que faltava ainda, você vai chegar no ano 34 depois de Cristo. Bem, aqui a última semana de 7 anos se passaram e nós vimos aqui algumas coisas que aconteceram, a reconstrução da cidade de Jerusalém dos anos 457 aos anos 408, que foi um período de 49 anos, e você percebeu que passou-se as 62 semanas, que foi um período de 434 anos, mais os 49 anos que tinham se passado, você chegou nos anos 483 anos, e você pega os anos 483 anos, menos 457, que foi a saída de ordem para a reconstrução da cidade de Jerusalém, você vai encontrar o ano 26, com mais o ano 0, dá o ano 27, que é o batismo de Cristo. Então aí, a gente percebe que lá na profecia de Daniel capítulo 9, versículo 27, Jesus ia fazer o concerto com muitos pela metade de uma semana, que foi isso que eu expliquei aqui para você. E nós chegamos no ano 31, que foi a crucifixão de Jesus, e mais os anos 30, com mais os 3 anos e meio, que foi a metade da última semana, que chegamos no ano 34. Então, para a gente saber, para nós saber o porquê nós chegamos no ano 34, foi realmente a soma de tudo isso aqui que nós chegamos a essa conclusão. Agora vamos fazer um outro cálculo aqui, para a gente descobrir outra verdade aqui. Bem, nós temos aqui uma profecia de 2.300 anos, certo? Menos outra profecia de 490 anos, que é aqui Daniel 8, 14 e Daniel 9, versículo 24. Então, deixa eu ver, Daniel 9, 24, isso mesmo. Então, veja bem, elas estão interligadas. Então, vamos lá, porque as duas profecias começam no mesmo período, que é na reconstrução da cidade de Jerusalém por Artaxerxes, dos anos 457, está aqui. Então, vamos lá. 0 para 0, 0. 10 para 9, 1. Então, fica aqui agora 12 para 4, 8. E aqui fica 1. Ficou 1810 restante da profecia das 2.300 tardes e manhãs. Então, o período maior da profecia é daqui para frente, certo? Então, para a gente encontrar o final da profecia das 2.300 tardes
e manhãs, nós temos que pegar esse período restante que temos e somamos com mais o ano 34 depois de Cristo. Então vamos lá, ano 34 depois de Cristo dá 4, 8, pronto, 1844 depois de Cristo, certo? Então, a Bíblia fala que depois das 2.300 tardes e manhãs, o santuário seria purificado. Ele, aqui, ó, e ele, porém, me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Então, depois das 2.300 tardes e manhãs, que chegamos ao ano 1844, é que o santuário celestial ia ser purificado. Não é porque lá tem pecado, não. Os registros, entendeu? Os registros. Jesus passou agora a fazer a purificação do santuário celestial a partir dos anos 1844, certo? Então, o que aconteceu? A partir dos anos de 1844, Deus chamou uma igreja, Deus chamou um povo, o povo do Advento, chamado o povo adventista do sétimo dia, tendo como objetivo restaurar as verdades que foram lançadas por terra pelo poder da ponta pequena, que está registrado no livro de Daniel, capítulo 8, versículo 12. E o exército lhe foi entregue com o sacrifício contínuo por causa das transgressões, e lançou-se as verdades por terra e prosperou em tudo que fez. Então, quem fez isso aqui? Foi o poder da ponta pequena lá, que surgiu lá na visão do carneiro e do bode, que não dá para me explicar isso aqui agora, entendeu? Então eles pegaram as verdades da palavra de Deus e jogou por terra. Por exemplo, o poder da ponta pequena pegou, por exemplo, os 10 mandamentos e trocou. Você pode pegar o catecismo romano e veja lá os 10 mandamentos e pega os 10 mandamentos da Bíblia Sagrada, em qualquer Bíblia católica, Bíblia protestante, qualquer Bíblia, você pode ver lá, que os mandamentos da Bíblia estão totalmente adulterados no catecismo. Eles pegaram, trocaram os mandamentos, jogaram os mandamentos por terra, tiraram o mandamento, tiraram mais mandamento e, entendeu? Isso é um absurdo, jogou a verdade por terra. Então, outras verdades, por exemplo, sobre o batismo, sobre a intercessão, né? A Bíblia fala que Jesus é o único intercessor e colocaram outros intercessores no lugar de Jesus Cristo. Verdade sobre saúde, entendeu? Verdade sobre a palavra de Deus. Então existe uma série de verdades que foram lançadas por terra e que precisava ser restaurada. E Deus então chama um povo para poder restaurar essas verdades perdidas, para poder pregar um evangelho puro nesses últimos dias. E esse povo foi o povo adventista do sétimo dia, que surgiu nos anos de 1844 e que foi organizado como uma igreja nos anos de 1862 depois de Cristo. Ok? Então, fica aqui essa pequena explanação a respeito dessa profecia de Daniel capítulo 8, versos 13 e 14, Daniel capítulo 9, versículo 24 a 27, examine Êxodo capítulo 6, Êxodo capítulo 6 e capítulo 7. E depois você vai ver realmente que tudo isso que foi explicado aqui tem base bíblica. Nós falamos com base bíblica. Que Deus possa abençoar você, que você possa realmente mergulhar nas páginas da Bíblia e deixar que o Espírito Santo possa falar por intermédio da palavra de Deus. Meu telefone é 75983127746. O meu nome é Nelson Alves Silva. Um abraço, obrigado.